pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre educação e arte, aproveitando todo o trabalho que foi proposto, que é justamente fazer um desenho, fazer um poema, fazer uma bricolagem, tentar fazer uma expressão sobre algo que é um conceito, ou um conjunto de conceitos. E nós estamos falando fundamentalmente sobre os conceitos vinculados à prática da educação, as metodologias ativas, por exemplo. E, no meu caso, a minha primeira preocupação em ver a questão da expressão é justamente discutir a questão da linguagem. Ou seja, no momento em que nós abdicamos em parte da linguagem verbal para expressar um conceito, nós temos que buscar em outras linguagens condições para poder fazer sentir, para fazer aproximar aquele que vai ver o objeto para poder compreender ou se sensibilizar. E no meu caso, eu procurei o desenho, eu procurei em específico algo próximo do cartoon e vislumbrei o seguinte aspecto. Eu primeiro fiz uma análise do argumento, o que eu gostaria de colocar para que pudesse ser visto ou percebido. Eu procurei colocar a noção do que eu tenho, né, ao ver a escola tradicional, ao ver a maneira tradicional de lidar com o conteúdo do currículo, eu imaginei como eu poderia fazer num desenho as condições para que aquele que fosse ver, de um lado, se incomodasse e se sensibilizasse. E eu pensei em fazer como característica principal desse desenho a substituição do rosto, da face, por uma mão. Então, eu procurei fazer com que, de certa maneira, a mão, e aí vem o estudo que vocês podem ver, que eu também publiquei. Então, antes fiz um estudo para ver se era possível fazer um desenho de um corpo em que, na verdade, o rosto fosse, na verdade, a mão. E por que eu coloquei a mão no lugar da cabeça? Porque na educação tradicional, rapidamente o aluno é conduzido a pensar que tudo que ele lida com o mundo é tudo que ele transpôs como abstrato e conceitual em sua cabeça. E nesse ponto, ele é alguém que age pouco sobre o mundo. Ele tem uma baixíssima relação de ação sobre o mundo, uma baixíssima capacidade de atuar sobre a comunidade. Ele gostaria, ele tudo faz conceitualmente, ele tudo faz em termos discursivo, mas pouco faz em termos realmente concreto. E esse foi um dos aspectos que indiretamente nós abordamos com relação a projetos. E em especial com relação aos projetos voltados para a comunidade. O fato de não colocar mãos no fim dos braços passou então a ser algo fundamental nesse indivíduo, que é um indivíduo que no caso é o professor. Eu fiz um estudo com um argumento em que o professor dava um feedback estimulando o exemplo de um aluno para que ele refletisse, mas de maneira extremamente sarcástica. Eu nem coloquei, eu não terminei esse estudo, passei inclusive, perguntei para a Eliane, ela disse que era muito duro, mas o que na verdade está se fazendo aqui é justamente uma reflexão sobre que tipo de feedback, na verdade, o professor dá, porque ele dá sempre um feedback, ainda que ele fique em silêncio na frente do aluno. Então, o
lidar com o emocional, com aquilo que, na verdade, causa uma inter-relação neuronal muito intensa, porque mexe com o afetivo, é algo que é a base para lidar, inclusive, com arte. Ou seja, a arte, ela é, de certa maneira, uma combinação entre a ética e a estética. Ela faz uma condição de apresentação em que nós, de alguma maneira, nos expomos e expomos para nós e nos dizemos sobre o que estamos colocando. E ela fica ali à disposição para que possamos enxergar novos ângulos que antigamente não tínhamos visto. E ao tentar colocar esse estudo num contexto de cartoon, eu coloquei um aluno que está do lado de fora da sala de aula, não está na sala de aula, você não vê a escola, mas você vê um livro de física e ele encostado numa árvore. E a ideia é que, do mesmo jeito que existe aquela anedota sobre o Newton e toda a percepção que se diz que ele teve sobre a estrutura da dinâmica celeste, ao mesmo tempo cai uma maçã nessa cabeça, né, no corpo em que a cabeça é a mão, né, que está dormindo, está adormecido, e vai caindo maçãs, 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 até que, de repente, quando ele acorda, ele está cheio de maçãs e chega a uma conclusão. Ele chega à conclusão de que se as maçãs continuaram ali, paradas, no plano, é porque a Terra é plana. O que estamos querendo colocar aqui é exatamente aquilo que compõe o background do aluno. O background do aluno não é necessariamente um conhecimento anterior sistematizado na escola. O background do aluno é toda a sua vida. É aquilo que surge de sua curiosidade inocente, da sua curiosidade que faz com que ele lide e perceba o mundo e conclua leis, e conclua fatos, e conclua, inclusive, construindo preconceitos. É esse background que faz com que todos os alunos sejam, na verdade, heterogêneos. Todas as salas de aula sejam heterogêneas. É com essa questão de termos de dialogar com o aluno, de fazê-lo ir buscar fora de sala de aula, uma sala de aula invertida, é mais do que apenas o aluno ir fazer uma pesquisa. É estar preparado para questionar de maneira mais epistemológica e, portanto, mais crítica aquilo que vai ler. É concatenar o que vê, para que possa desconfiar das suas primeiras conclusões. Esse background que o aluno tem, ele terá todos os dias algo novo, se ele estiver apto a lidar com o mundo, a agir sobre o mundo, se ele estiver instigado a fazer isso, e emocionalmente, diríamos, positivamente colocado em relação ao mundo. Essa é a ideia, pelo menos base, muita coisa talvez você consiga explorar até melhor do que eu do próprio desenho. Eu agradeço a oportunidade, deixo um grande abraço a todos vocês e espero que de alguma maneira vocês curtam o trabalho.